Olá, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Arlen Ferreira, sou professor de Geografia e hoje estarei com vocês em mais uma aula de Geografia. Só lembrando a vocês que essa aula está destinada aos alunos de 6º e 7º anos e também alunos do 1º, 2º, 3º e 4º período de Educação de Jovens e Adulto, da EJA. Hoje vamos falar sobre uma questão muito legal que é a geografia física, sobretudo da formação estrutural do nosso Brasil, que tem a ver em consonância mundial com toda a formação geológica, tá bom? Vamos aqui ao primeiro fato. Nós vamos falar sobre a formação geológica do Brasil, como foi dito, formação do relevo brasileiro e também tipos de rocha. Bom, para começar é preciso dizer que o Brasil é reconhecido mundialmente, que é um dos fatores muito importantes que projeta o país como uma das grandes potências mundial, porque está vinculado, sobretudo, à riqueza do território brasileiro. E quando eu falo em riqueza do território brasileiro, eu estou me relacionando efetivamente sobre a questão mineral. O Brasil é riquíssimo, praticamente em quase todas as jazidas de minerais do mundo existente está em território brasileiro. Somos, sem dúvida nenhuma, um país riquíssimo. Já pensou se nós conseguíssemos utilizar essa riqueza em prol a nossa comunidade, em prol a população brasileira? Que legal, que maravilha seria o nosso país, mas nós ainda vamos conseguir isso, pode ter certeza. A esperança é a última que morre, tá? Não é verdade? Vamos lá? Olha, como eu acabei de dizer para vocês, o Brasil ele é projetado mundialmente por conta dessa riqueza mineral, por conta dessa riqueza em jazidas, por conta disso tudo em território brasileiro. Mas vamos conhecer um pouquinho da geologia do Brasil. Primeira questão em relação a isso é entender a formação. O Brasil, na realidade, é um país de baixas e médias altitudes, ou de médias e baixas altitudes. O que isso significa? Como o território brasileiro, devido à sua formação geológica, é muito antiga, então ele passou por um processo de intemperismo. O que é intemperismo? É a ação do vento, da chuva, ação química, física, biológica. Isso há milhões e milhões de anos. O que aconteceu? Ele vem desgastando o território brasileiro. Então, na realidade, se você pegar o território brasileiro e comparar com outros países, sobretudo países da Europa, algumas formações geológicas, você vai perceber que o Brasil é um país baulado, é um país onde as suas altitudes são altitudes médias, altitudes para baixo, porque é um país muito antigo, que foi muito desgastado pelo intemperismo. É isso que eu quero dizer. Então, se você comparar com outros países, você vai perceber isso. E por que o Brasil não tem grandes cordilheiras, não tem conglomerado de montanhas? Porque o Brasil não passou por um processo que nós chamamos de formação recente, ou seja, de tectonismo recente, que gerou essas cordilheiras. Então o Brasil não passou por esse processo. O Brasil está dentro de uma formação geológica muito antiga. Se você pegar o relevo brasileiro, você vai perceber justamente esse modelo, não é? As nossas paisagens, né? Então, geralmente, quando você vê a Cordilheira dos Andes, aquele conglomerado de montanhas, montanhas que chegam a quase 7.000 metros de altura, o Himalaia, os Alpes, os Pirineus na Europa. Então, você vai perceber que o Brasil é bem diferente disso. Com exceção do norte da Amazônia, onde fica o Pico da Neblina, que é o pico mais alto do Brasil, o 31 de março, Pico da Bandeira aqui no Espírito Santo, com poucas exceções, né, das nossas eras geológicas. Mas no contexto geral, o Brasil é um país de médias para baixas altitudes. O que é altitude? Altitude, na realidade, é a medida tendo o mar como referência. Essa medida nós chamamos de altitude, certo? Uberaba, por exemplo, fica a 800 metros acima do nível do mar, que é a altitude média de Uberaba. O Brasil perpassa basicamente por essa altitude também, com poucas variações, certo? Vamos dar continuidade aqui. Bom, o Brasil, basicamente, tem duas formações geológicas. Primeira, escudos cristalinos, que nós vamos falar agora, e depois as bacias sedimentares. O que é
os escudos cristalinos? Os escudos cristalinos, basicamente, é uma parte do nosso território brasileiro que se formou há milhares e milhares de anos atrás, lá no Arqueozoico. Olha, para o aluno de sexto, sétimo anos, quando eu falo Arqueozoico, ele fica um pouco perdido. Mas o que é isso, professor? É porque a idade do planeta Terra está subdividido em períodos e épocas, em eras. Ou seja, se nós fôssemos catalogar, tem lá quando começou o planeta Terra, no período Azoico, Arqueozoico, Cambriano, Ordoviciano, Siluriano, Devoniano, Carbonífero, Permiano. Então são todas eras geológicas. Então, quando nós falamos de algumas formações geológicas, nós utilizamos essas eras geológicas, porque cada era determina um período da Terra. Então agora eu estou falando de escudos cristalinos. O que são os escudos cristalinos? É um período de formação, sobretudo que se formou o Brasil, uma parte do planeta Terra, onde é formado basicamente por rochas magmáticas, por rochas metamórficas. Mas qual a importância dessa parte do Brasil que é formada pelos escudos cristalinos? Qual que é? Pelos platôs, não é? Porque, qual que é a importância disso tudo? É porque justamente nos escudos cristalinos, nessa parte do Brasil, e depois onde fica o quadrilátero ferrífero, os carajás, né? E daí por diante a gente vai mostrar aqui. Mas é nos escudos cristalinos que fica basicamente toda a nossa riqueza mineral, todos os nossos mineraloides são nos escudos cristalinos. Nós vamos entender isso já já. Depois nós temos as bacias sedimentares. O que são as bacias sedimentares? São as grandes áreas, praticamente 65, 66% do território brasileiro são bacias sedimentares. O que são as bacias? São, na realidade, grandes extensões de áreas, não é? Com rochas sedimentares, que se formaram também há milhares e milhares de anos atrás. O que tem nessas bacias sedimentares? Essas bacias sedimentares, na realidade, são os depósitos sedimentares característicos de jazidas de petróleo, de carvão, de gás. Foi onde se decompôs grandes florestas. Então, é proveniente desses minerais, tá certo? Mas o Brasil, por ter uma formação geológica, nós não temos isso em abundância em território brasileiro, com exceção, evidentemente, do pré-sal, onde o petróleo é extraído numa malha do mar, tá certo? Vamos caminhando aqui. Para mostrar para vocês o que eu estou falando aqui, a referência disso tudo, imagine aqui o Brasil. Essa parte amarela são as bacias sedimentares, ou seja, onde houve um processo de formação muito antiga, onde houve depósito de sedimentos. E a parte verde são os escudos cristalinos, o que eu disse para vocês agora atrás, em relação à nossa riqueza mineral, onde tem o manganês, o xisto, a lapirita, onde tem o ferro, o diamante, o ouro. Esses minerais ficam basicamente todos nos escudos cristalinos. Vamos dar continuidade aqui. Eu fiz aqui, eu montei um outro mapa aqui, para vocês entenderem um pouquinho. Imagine, os escudos cristalinos, essa parte cristalina dessas rochas que se formaram há milhares e milhares de anos atrás, tá denominada aqui na parte marrom. Então você imagina a seguinte questão. Olha, nós temos aqui o quadrilátero ferrífero, o carajás. O que eu estou falando para vocês em relação a isso é que esse mapa, na realidade, ele expressa as áreas onde fica os crátons, onde fica a parte que tem essa quantidade de minerais. É basicamente nos escudos cristalinos. Então vamos caracterizar duas questões muito importantes aqui. Geologicamente, o Brasil se divide em duas partes. Primeiro, os escudos cristalinos, que são formações muito antigas e que têm praticamente todas as jazidas minerais, certo? E a segunda parte, que é subdividida pelas bacias sedimentares. Então nós temos escudos cristalinos e bacia sedimentar, certo? As bacias sedimentares, evidentemente, característica de petróleo, é onde se decompôs, né, dos nossos aquíferos, né, do aquífero Guarani e daí por diante, tá certo? Então essas duas definições.
escudos cristalinos e bacia sedimentares, certo? Pessoal, só para vocês terem uma ideia, eu fiz questão de colocar um outro mapa aqui, para vocês terem uma ideia das riquezas minerais em território brasileiro. Imagine só, nós temos, isso quando eu falo em riquezas minerais, eu estou falando agora exclusivamente das partes dos platôs, dos crátons, ou seja, da parte dos escudos cristalinos. Imagine, olha o tipo, olha a quantidade de minerais que nós temos aqui. Por exemplo, o granito, o diorito, o quartzo, a ardósia, a magnetita, o amianto, o feldspato, o manganês, o chumbo, a bauxita, o estanho, o cromo, o cobalto e o níquel. Você imagina essa quantidade, daí por diante fora outros minerais, aqui foi colocado só um pouco. O que eu estou querendo dizer para vocês em relação a isso é a quantidade de minerais que existe em território brasileiro. Nós temos praticamente quase todos os minerais do mundo aqui em território brasileiro, tá certo? E sem falar do nióbio aqui na região de Araxá, que é uma das maiores jazidas, né, de minerais metálicos do mundo, né, que é extremamente importante para a indústria aeroespacial, né, é fantástico. Essa é a riqueza do território brasileiro. A geomorfologia, antes eu falei da formação da estrutura geológica, que é subdividido em regiões de escudo cristalino e bacias sedimentares. Agora nós vamos falar da geomorfologia, da forma dessa estrutura geológica, que é subdividido em 3, ou seja, nós temos os planaltos, as planícies e as depressões. Nós vamos ver cada uma delas agora. Bom, na realidade, essa geomorfologia, ela tem uma altitude que nós vamos chamar de hipisometria. Então, quando eu falo para vocês, olha, a parte hipisométrica, na realidade eu estou falando da altitude, é hipisométrico. Se fosse no mar, seria baltimétrico. Mas como nós vamos falar só da hipisométrica, ou seja, do processo da morfologia do território brasileiro, nós vamos usar sempre a expressão hipisometria, ou seja, hipisométrico. Esse mapa aqui traz uma ideia muito interessante da formação geológica do território brasileiro, da subdivisão da geomorfologia do território brasileiro. Então, na realidade, a partir da década de 90, um geógrafo chamado Jurandir Ross propôs então uma sistematização do relevo brasileiro, ou seja, ele subdividiu o território brasileiro em 28 formações. Essas 28 formações, elas estão subdivididas entre planalto, planície e depressões. Olha, esse estudo geológico já foram feitos por vários outros geógrafos, né? Por exemplo, por Haroldo de Azevedo, por Aziz Abissaber e daí por diante. Mas hoje, o mais aceito e o mais estudado é a formação geológica proposta por Jurandir Ross, planalto, planície e depressões. Agora nós vamos ver cada um deles. O que é o planalto? O planalto basicamente é uma área que se define acima de 300 metros na sua hipisometria, ou seja, a 300 metros acima do nível do mar. O planalto é justamente a área que sofre o maior processo de intemperismo, porque é a área mais alta. O intemperismo, na realidade, é a ação do vento, da chuva, ação química, física e biológica. Ou seja, o que é o planalto, então? É uma área que se localiza basicamente acima de 300 metros do nível do mar, altitude hipisométrica e que recebe um processo muito forte, uma ação muito forte intempérica, tá certo? Isso é o planalto. Uberaba é uma cidade planáltica, ou seja, é um planalto. Por quê? Porque está a 800 metros acima do nível do mar. E o planalto, ele subdivide em planaltos sedimentares, que é essa formação a partir da sedimentação de rochas. Também os planaltos cristalinos são planaltos que se formaram há muitos e muitos anos atrás, basicamente com rochas cristalinas, e o planalto basáltico, formado por rochas vulcânicas, né, que expile do magma, que formaram também as partes planálticas, tá certo? Vamos para o próximo agora. As planícies. O que são planícies na realidade? Terrenos planos com altitudes que não ultrapassam 100 metros, ou seja, as planícies, elas são basicamente só 4
do território brasileiro. As planícies, elas seguem as partes litorâneas, que são as partes muito baixas, as partes muito rasas. Elas seguem as margens litorâneas, elas seguem o curso dos rios, por exemplo, a planície do rio Amazonas, porque o rio, na realidade, solapou e veio rebaixando. Se formou uma das maiores planícies do Brasil. Vamos aqui, se subdivide em 3 partes também. Planície costeira, que é constituída pela ação do mar, que eu falei, aquela parte litorânea, aquela planície. Quando você chega, por exemplo, no litoral norte, que você vai para a praia, você está numa planície, tá certo? Por quê? Porque ali você está no máximo até 100 metros do nível do mar, certo? Depois você tem a planície fluvial, que é a planície constituída pela ação dos rios, que é a questão da planície do rio Amazonas, né? Foi solapando, foi rebaixando e formando a planície. E depois a planície lacustre, na realidade, que é a planície formada pela ação dos lagos, certo? Agora, as depressões. O que são as depressões na realidade? São áreas rebaixadas, tanto nos planaltos. Imagina o seguinte, o planalto, próximo ao planalto, existe um rebaixamento muito grande, uma grande depressão. Ou seja, essa área nós chamamos de depressão. E tem a depressão absoluta e a depressão relativa. No Brasil, nós só temos a depressão relativa, ou seja, a depressão absoluta é aquela que fica abaixo do nível do mar, que, por exemplo, que é a depressão do Mar Morto, né, que fica abaixo do nível do mar. E depois, no Brasil, nós não temos isso, só depressão relativa, ou seja, porque nosso território está todo acima do nível do mar, tá certo? Vamos aqui, tipos de rocha. Isso é muito interessante porque cada rocha tem uma caracterização. Nós vamos ver isso de maneira bem sutil, mas assim, que engloba toda uma estrutura para o nosso aluno entender. Evidentemente que é conhecimento aqui para muito tempo, nós fizemos um conglomerado para inserir as noções básicas pertinentes ao conhecimento do nosso aluno de 6º e 7º anos, tá certo? Então vamos aqui, rochas ígneas ou magmáticas, são rochas de formação vulcânica. Quando a lava expele do vulcão, na realidade, se forma as rochas ígneas ou rochas magmáticas, tá certo? Então, essa rocha ela é muito importante porque o processo de decomposição dela se dá à terra roxa, né? Aqui numa parte de Minas Gerais, o norte do Paraná são as terras mais ricas do Brasil. Depois nós temos, nessa subdivisão, as rochas ígneas extrusivas. Ou seja, o que é rochas ígneas extrusivas? Dentro dessa mesma divisão de rochas ígneas ou magmáticas. Rochas ígneas extrusivas são as rochas que, quando expelida pelo vulcão, se materializa, ou seja, se solidifica fora, na camada exterior, tá certo? São os processos que nós chamamos de processos exógenos, ou seja, se solidifica fora do interior da Terra. Depois nós temos as rochas ígneas intrusivas, que são as rochas que se formam dentro do subsolo, dentro do núcleo. Quando eu falo núcleo, não estou me referindo ao núcleo expressivo da Terra, mas são as rochas que se formam no interior, tá certo? Nós chamamos de rochas ígneas intrusivas, não é? Que basicamente nós conhecemos ela, exploramos ela quando elas se afloram em determinadas regiões do território brasileiro. Então nós temos rochas ígneas e magmática, que se define por rochas intrusivas e rochas extrusivas, tá certo? Na próxima agora, as rochas metamórficas. O que são rochas metamórficas? As rochas metamórficas são rochas que se formaram a partir de uma rocha pré-existente que sofreu muita pressão e temperatura, e ela se deformou, ela passou por um processo de metamorfose. Na realidade, um uso bem casual dessa rocha é o mármore, que nós utilizamos na nossa construção moderna, construção civil, não é? A rocha que vem do metamorfismo, tá certo? Vamos para a próxima. E as rochas sedimentares, não é? São rochas que se originaram a partir do acúmulo de sedimentos, de partículas, rochas muito importantes, ou seja, essas rochas elas se formaram a partir da decomposição de outras rochas, não é? Desse sedimento, desses mineraloides que se deram origem às rochas sedimentares, que são essas localidades aonde se formam as grandes jazidas de petróleo, embora no Brasil, em território mesmo, na parte continental, você não tem isso em abundância.
E os aquíferos, né, também se formam em rochas sedimentares, por conta da granulometria, para a água se acumular ali dentro, tá certo? E um exemplo é o calcário, que é um tipo de rocha muito importante, tá certo? Agora, só relembrando a aula de hoje, nós falamos sobre a formação geológica do território brasileiro, falamos que existe duas formações, duas partes que se definem o território brasileiro, uma é os escudos cristalinos, outra são as bacias sedimentares. Falamos também da formação do nosso relevo, como o nosso relevo ele é muito antigo, data lá da formação inicial do nosso planeta Terra, lá no Arqueozoico, o nosso território ele é baulado, portanto ele não sofreu a ação tectônica recente quando se formaram as grandes cordilheiras. O Brasil ficou isento disso, portanto é um país que tem a sua altimetria, ou seja, isometria, muito baulada, né, de médio para baixo, tá certo? E depois nós falamos dos tipos de rocha, falamos sobre as rochas ígneas, falamos sobre as rochas metamórficas e falamos sobre as rochas sedimentares. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula.